Olá jovem, tudo bom com você? Sejam bem-vindos ao canal de História Geral CPVAN, meu nome é Emerson Porto Ferreira. E hoje nós vamos falar de América 2, do Teórico 2. A gente vai abordar aí, portanto, o mundo fora da Europa, ok? Então hoje a gente vai falar aí de América, a gente vai iniciar uma série de 4 aulas, que a gente vai abordar a história do continente americano. São aulas que serão um pouco mais diretas, a meu ponto de vista, porque são assuntos também muito específicos e eles dependem muito do texto que vai ser cobrado, por exemplo, dentro de uma questão e assim por diante, certo? Então, primeiro a gente vai questionar o que é ser indígena, o que é uma América indígena, se assim podemos dizer. Depois a gente parte para os principais impérios dessa região. Império Azteca, Maia e Inca. Depois a gente vai para o processo de invasão e colonização e todo o processo existente na processo, da colonização espanhola, beleza? Primeiramente, o grande questionamento é o que é América, né? O continente norte-americano, ou sul-americano, se você pode me dizer, ou América Latina, ela tem um senso de unidade muito próximo, né? Se a gente for pegar todos os países que compõem a América Latina, excluindo aí Estados Unidos e Canadá, a gente vai ter que todos eles têm praticamente uma mesma unidade linguística, que no caso seria a espanhola, e alguns poucos países, que falam o português, no caso aqui do Brasil, falam francês ou até mesmo inglês, mas a grande maioria é espanhola. O continente, a parte continental, ela é quase toda feita com países de língua espanhola. Além disso, a ideia de latinidade gera um continente à parte dentro da América. Então é como se a América ela fosse uma invenção dentro de uma outra invenção, que é a América do Sul, a América Latina e assim por diante. Então será que esse conceito de América ele é somente geográfico? Ele também não assume contornos políticos, E aqui tendo em vista como que um continente, se assim podemos dizer, causa identificações. Por exemplo, a gente é brasileiro. Dentro do contexto de América Latina, nem todos os países nos colocam como países dentro da América Latina. Colocam nós como um caso à parte, como se fossem os Estados Unidos. E aqui a gente pode explicar por várias formas. O processo de colonização nosso foi muito diferente da América Espanhola, assim como foi muito diferente, por exemplo, da América inglesa, da América francesa, assim por diante. Então a América colonial espanhola ela teve uma coesão muito forte e isso gerou todo um critério ou toda uma concepção de latinidade. Então uma América ameríndia ou os povos ameríndios seriam os povos originários dessa América Latina, certo? Então um continente habitado por diversos grupos étnicos, diversos grupos indígenas que estão aí cotidianamente passando, desde a parte norte até a parte sul do continente, beleza? O processo colonial na América Espanhola, ele está totalmente atrelado a um atraso de desenvolvimento da Espanha enquanto nação. A gente tem que lembrar que a Espanha foi um dos poucos estados nacionais a ser desenvolvidos do mundo. Quando se desenvolve, quando se organiza a América, a Espanha, se podemos dizer, vai ser criado um processo novo dentro do mundo europeu, que são essas navegações. A Espanha é o primeiro país a chegar na América, entre aspas, em 1492. Mas todo esse processo ele vai ser impulsionado, ele vai ter diversos, como podemos dizer, ajudas dessa monarquia, dessa nobreza. Então, além disso, vários desenvolvimentos geográficos, desenvolvimentos de navegação já existiam, já existiam dentro dessa região. Para você ter mais informações sobre o período de grande navegação, eu aconselho, vou deixar aqui o link do vídeo sobre grandes navegações, para que não ficar muito repetitivo, ok? A América, ou assim, a ideia de América, é muito complexa. Eu costumo dizer que existe diversos tipos de povos dentro dessa América. A gente tem uma América que ela é totalmente nômade, se a gente for pegar aqui os povos de floresta, por exemplo, no Brasil,
os povos do gelo, né, os esquimós no Canadá e assim por diante, seus diversos grupos étnicos parecidos, e os índios do deserto, né, que são os índios Hopi, os Cherokee, que existiam nos Estados Unidos da América. Então são povos de regiões totalmente desérticas ou de floresta ou de gelo, que não se desenvolviam grandes civilizações. A gente tem os povos seminômades, que são povos que são nômades, mas tem ali alguns caracteres de formação territorial, e tem os povos que são totalmente sedentários ou ficaram fixos no mesmo espaço. Esses povos eles vão estar principalmente em zonas mistas, ou zonas em que sejam possíveis grandes civilizações, ou até mesmo que não seja possível grandes deslocamentos, né? Por exemplo, o Peru Inca, né? O Peru Inca ficava nos Andes, né? Regiões de montanha, então dificultava grandes grandes deslocamentos e assim por diante, certo? Então a Constituição Nacional de todos os países da América Latina tem profundos traços indígenas. Talvez seja por isso que a América Latina não coloca o Brasil nesse bojo, né? Porque no Brasil a valorização indígena, ou até mesmo a constituição do indígena dentro do contexto de nação é muito pequeno. Se a gente for pegar os 3 países principais nessa lógica, que é Bolívia, Peru e México, a gente vai perceber que esses 3 países têm uma ideia de indígena muito mais forte, né? Se a gente for pegar o Peru e a Bolívia principalmente, a Bolívia nem se fala, né? Foi o único país da América a ter um presidente indígena. Aí a Bolívia tem uma constituição popular étnica muito forte, né? Quase 37 etnias. O Peru é a mesma coisa. O Peru tem a língua oficial que é o espanhol, mas tem mais de 20 línguas oficiais dentro do seu país. E o México nem se diga. O México colocou na sua lógica de formação social e racial a ideia de mestiçagem, a ideia de do indigenato. Diferente do Brasil, né? O Brasil nunca teve o indígena dentro do seu processo de formação, até mesmo do seu processo de ser indígena, ou de ser dentro, né, da sociedade, esse projeto. Então assim a gente chega aos 3 grandes impérios, né? Os 3 grandes impérios dessa região são os maias, astecas e incas, e como eles são cobrados no vestibular, né? O vestibular tem uma característica de abordar tanto os maias, astecas e incas de uma forma muito direta. Por quê, né? Não é muito comum cair questões sobre os 3 povos. Quando caem são questões também interpretativas, e elas estão balizadas dentro de algumas palavras, de alguns conceitos e assim por diante. A principal sociedade dentro dessas 3, eu acho que é a Inca. A Inca vai ter mais, como podemos dizer, traços que vão estar presentes ao longo de todo o território colonial espanhol. A civilização que tem menos influência até hoje, né, nos dias de hoje, não no sentido de formação étnica, mas no sentido de influência no período, seriam os maias. Mas os que tiveram o primeiro contato com os espanhóis são os astecas, ok? A gente tem que lembrar que quando Cristóvão Colombo chegou à América, ele chegou na ilha onde hoje seria Cuba e a República Dominicana. Então ele chegou na parte insular. Ele só vai chegar na parte continental depois, e quem vai de fato desenvolver empreitadas dentro da parte continental são os outros navegadores, como Hernán Cortés, o Pizarro e assim por diante. Os maias são a organização social mais antiga do continente americano em termos de grandes impérios. Eles têm uma profunda ligação com os astecas. Os maias são antes dos astecas, então quando a gente estava lá no período medieval, os maias estavam se desenvolvendo enquanto sociedade. Os maias eles tinham uma organização muito parecida com as grega, aquela ideia de cidades-estados. Então, ou seja, não tinha um grande líder, não tinha um grande centralização, era uma descentralização política. Os maias eles tinham conhecimento muito forte de matemática, conhecimento agrícola, tanto que boa parte dessas técnicas são usadas nos povos mesoamericanos, nesses povos da América Central. Então os maias eles são mais importantes nesse sentido de permanência cultural, certo? Os maias nunca encontraram os espanhóis nunca tiveram contato com eles. Boa parte das cidades maias, né, que ficam ali na Guatemala, em Honduras e sul do México,
ou sumiram ou simplesmente foram tomados pela floresta. Existem até hoje diversos grupos, né, de cientistas, de historiadores, de arqueólogos que tentam descobrir ou até mesmo remontar essa sociedade maia existente. Mas vamos ao que interessa, que são os astecas. O Império Azteca foi o maior império da América Latina, dessa ameríndia, né, ou erroneamente chamado pré-colombiano. Os astecas, eles tinham uma organização centralizada na figura de um imperador. Esse imperador, ele era uma espécie de divindade, não é uma novidade, né? Assim como todo mundo antigo, né? Só que os astecas, eles tiveram seu auge ali no século XIII e século XIV. Os astecas, eles tinham diversas cidades, talvez a principal delas era Tenochtitlan. Tenochtitlan, ela surgiu numa lenda, a lenda de que em cima de um cacto, uma águia estaria comendo uma cobra. E ali seria fundado um grande império, a capital do império, que foi Tenochtitlan. Essa lenda é a fundação do México. O México, né, a bandeira do México, ela tem no seu brasão uma águia, uma cobra e um cacto. Então é uma representação nacional que vem dessa lenda asteca, essa lenda indígena. Mais do que isso, né, os astecas, eles têm uma influência muito forte também nas suas diversas zonas de plantação. A plantação asteca era muito parecida com a egípcia. O México, essa zona, né, onde ficava a cidade de Tenochtitlan, onde hoje é a capital do México, cidade do México, essa região era uma região muito árida, com poucos rios. E os rios que tinham ficavam um pouco longe da cidade. Então eles fizeram vários diques, vários canais, em um processo parecido com os egípcios, no sentido que eles faziam várias esteiras, né? Essas esteiras, elas eram plantadas ali com diversos materiais orgânicos e ali se fazia toda a plantação, principalmente do milho. O milho era o produto principal da alimentação asteca, e o cacau, né? O cacau, ele era um produto sagrado, tanto é que a semente do cacau era usada como moeda, ok? Então existia uma moeda de troca. O que mais impressionou os espanhóis quando eles chegam no Império Azteca é a grandiosidade e a organização da região, né? O Império Azteca tinha, por exemplo, ordem de crescimento urbano muito organizado. Existia, por exemplo, esgoto em todo o império, e o mercado central, né, o mercado existente, ele era gigantesco, e isso gerou um impacto muito grande. Os espanhóis chegaram a dizer, próprio Hernán Cortés considerou a cidade de Tenochtitlan como a grande cidade do mundo, né? A grande cidade do globo, inclusive maior do que muitas cidades da Europa. Então, para a gente ter aí uma ideia da organização. A sociedade asteca, assim como a maia, ela era totalmente estamentada. Então, não existiam grandes mobilidades, no topo ficava o imperador, depois ficava uma nobreza, em algum momento o exército, na base os homens livres e os escravos, certo? Só que os astecas tinham o hábito de terem mais escravos que os maias, e esses escravos estavam dentro de todos os rituais religiosos existentes. A religião asteca, ela era praticamente a mesma da maia, tinha vários elementos naturais, vários elementos místicos, se assim podemos dizer, e o grande deus da sociedade asteca era a serpente emplumada, Quetzalcoatl, e a serpente emplumada, dentro dos rituais religiosos principais, esses escravos, principalmente os guerreiros, eram postos em sacrifícios, né? O seu sangue ele era dado à terra como uma forma de agradecimento natural. Então, não era um sacrifício qualquer, um sacrifício cheio de simbolismos. Só que a grande questão do Império Azteca, a capital, Tenochtitlan, ela desenvolvia forte influência, uma influência, de certa maneira, agressiva perante as outras cidades ao seu entorno. Isso fez com que os espanhóis entrassem em aliança com essas outras cidades para exatamente atacar Tenochtitlan, e aí vai desenvolver todo o fim do Império Azteca, certo? Já o Império Inca, ele é o principal império da América do Sul, nessa região aqui perto da nossa. O Império Inca ele vai se desenvolver numa região ali entre Peru, Bolívia e partes do Equador, mas principalmente o Peru, certo? O Império Inca, ele é muito diferente, ele tinha uma organização quase de semi-servidão. O imperador do Império Inca era o Inca. O Inca, ele era a representação do sol na terra. Então, você adorar o imperador era você adorar
o Inca. E adorar o Inca era adorar o sol. O desenho, né, a nova onda do imperador, ele é totalmente inspirado nessa lógica, né? O imperador, que é o Cusco, ele tem ares de soberania, ares de absolutismo e até mesmo nenhum pudor perante a sociedade. E isso é totalmente histórico, isso é totalmente real. De fato, o imperador do Império Inca, ele não tinha nenhum compromisso social com a população em volta. Só que no desenho Cusco ele vai ganhando, né, traços de bondade, né, traços de apreço com a sociedade em si. Mas o imperador Inca, ele não tinha nenhum apreço com a sociedade, beleza? A cidade Inca, ela era totalmente estamentada, ela era estratificada, então, ou seja, não tinha nenhuma possibilidade de transferência. Você não podia sair de um extrato social mais baixo para um status mais alto. Diferente do Império Azteca. O Império Azteca permitia, de certa maneira, mas no caso você só conseguia acessar alguns estratos da sociedade. No caso seria o exército ou ser um escriba, já que na sociedade azteca era permitida a ideia de educação. O Império Inca não. O Império Inca você nascia numa sociedade ali existente, ficava nisso para o resto da vida. O diferencial do Império Inca era a sua organização. Existiam grandes minas de prata, mas principalmente de agricultura. Existiam momentos de você estar dentro dessa atividade econômica dentro do Império Inca, ok? Bem, a organização do Império, dessa formação econômica, né, do Império Inca, ela tinha uma diferença em relação ao Império Azteca. No Império Azteca, você nascia, por exemplo, você era um camponês. Você participaria ali naquela zona de produção. Você estava na zona de comércio, você ficava naquela zona de comércio. Só que dentro da cidade Inca, isso era um pouco mais complexo de se entender, certo? Existiam épocas do ano em que essas pessoas elas trabalhavam. Só que dependente da época do ano, mesmo você sendo livre, você estava trabalhando para o imperador. Porque qual era a lógica do Império Inca? Todas as terras produtivas existentes no Império eram do Inca, era do imperador. Logo, o imperador, ele tinha posse de tudo, inclusive das pessoas. Então isso é muito parecido com quem? Com os faraós, com o Egito, ou seja, era uma teocracia, de certa maneira. A Mita, que era um sistema de formação ali de uma espécie de obra escrava, né? Mas na época não era visto dessa forma, né? Porque de certa maneira as pessoas eram livres, só que toda a produção dela tinha que ser destinada necessariamente ao imperador, boa parte. Então como que era, né? Em alguns períodos do ano, em 4, 6 meses, você trabalhava nas zonas agrícolas. E esse trabalho, ele era exercido exatamente pela ideia da Mita, ok? Então a Mita, ela nada mais nada menos que o trabalho forçado ou trabalho em algumas regiões. Só que a grande pegadinha, quando a gente vai falar de América colonial espanhola, é que você não confunda a Mita Inca com a Mita da colonização, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então a Mita, dentro do Império Inca, ela tinha esse compromisso. O que eles faziam nos outros períodos do ano, né? Eles trabalhavam em outras atividades agrícolas, e outras atividades, né? Pode ser agrícola, pode ser de mina, pode ser de comércio e assim por diante. Isso acontecia porque o Império Inca ele ficava numa região que, de certa forma, de certa maneira, era geograficamente diferente, né? Então o frio era muito mais intenso, os períodos de chuva eram mais proeminentes e assim por diante. Outra coisa muito importante dentro da sociedade Inca era que não existia por exemplo, você não era um camponês solitário. Existiam vários grupos de camponeses, e esses grupos de camponeses, como se fosse uma espécie de sindicato ou uma espécie de grupo, uma cooperativa, se podemos dizer, eles trabalhavam dentro dessas cooperativas e assim eles estabeleciam como podemos dizer assim, alianças para a agricultura e para o comércio local. Então é muito importante você ter em mente que dentro da sociedade Inca você era livre, mas você estava amando, você era uma espécie de servo do imperador e do Inca e assim por diante, beleza? A sociedade Inca, ela também tinha um controle extremo de comércio, de ligação, de comunicação. Os Incas eles tinham um imenso sistema, como se fossem estradas, isso imagine, né? Estradas dentro da região Inca, né? Região andina.
Os incas, eles tinham todo um sistema de comunicação muito grande, então toda a cidade tinha uma espécie de correio, se você puder dizer, e elas se interligavam em torno de informações, de algum decreto, de alguma morte, ou de qualquer outra coisa que seja de importância para a sociedade, ok? Quando que acaba, né? Como que isso vai acabar? Isso vai acabar exatamente quando os espanhóis chegam ali em 1492, mas principalmente em 1510, 1520, que vai ter todo o processo. E quais são as similaridades dentro desses impérios, né? Embora exista uma distância geográfica, né, principalmente entre os astecas e os incas, a gente tem algumas semelhanças, né? Uma delas é a economia. A economia era muito baseada na agricultura ou em pequeno comércio, mas principalmente em agricultura e principalmente de milho, né? O milho, ele era o produto principal de todas essas regiões. O milho, ele era o produto sagrado, seja no Império Azteca, mas principalmente no Império Inca, que tinha uma diversa variedade de milho, seja milho vermelho, milho preto, milho comum e assim por diante. A sociedade, ela era totalmente estratificada, seja no Império Azteca, no Maia ou no Inca. A religião, ela é uma religião politeísta, só que no Império Inca ela tinha áreas um pouco mais teocêntricas, diferente do Império Azteca e no Império Maia. A astronomia era muito comum dentro desses impérios, certo? Então eles tinham conhecimento de céu, de estrelas, de calendário muito próximo ao nosso. E o poder, ele era um poder muito coercitivo, seja no Império Maia, Azteca ou Inca, existia uma superioridade de uma família mais nobre e assim por diante. Esses impérios vão ruindo pouco a pouco, eles vão ruir ali a partir do meio, né, do século XVI, e aí a gente vai ter o início da colonização espanhola. A colonização espanhola, ela tem áreas de exploração, então ela era totalmente controlada pela coroa e principalmente nas zonas em que mais interessava. Então existia toda uma divisão dentro do império. Então vamos pensar o seguinte: Brasil junto com a América Espanhola. O Brasil, quando é descoberto o Brasil, vai ser dividido em capitanias hereditárias que vão durar até o período pombalino. Essas capitanias hereditárias, depois elas percebem que elas não dão muito certo e aí vai ser instalado um governo geral. Só que não há uma divisão do império, né, dessa colônia. Essa colônia vai ser ali ainda em ideia de capitania hereditária, vai ter algumas províncias, mas nada muito organizado. O Império Espanhol, pelo contrário, ele vai fazer uma divisão sistemática de toda a região da América Latina ou da sua América Hispânica. Então ela vai dividir entre capitanias e vice-reinos. Serão 5 vice-reinos, né? O vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Prata. São 4, não são 5, tá? Então, o que a gente está falando, né? A gente está falando do México, a gente está falando da região da Colômbia, a gente está falando do Peru e a gente está falando da Argentina e Uruguai. Essas 4 regiões eram importantíssimas para o Império. O México, principalmente pela produção de ouro e produção agropecuária. A região da Colômbia, principalmente pela agricultura. A região do Império do Peru, né, que era o vice-reino do Peru, era a mais importante por causa da prata. A prata valia muito no mercado europeu. E o vice-reino do Prata, ele era importante para o escoamento de produtos e principalmente por causa da carne, por causa da pecuária, certo? Então existia toda uma divisão sistemática em grandes vice-reinos. Dentro dos vice-reinos existiam capitanias. A gente vai ter a capitania da Guatemala, a capitania do Chile, a capitania da Flórida, a capitania da Venezuela e a capitania de Cuba. Essas capitanias, elas eram espécies de anexos aos vice-reinos, então eles eram complementares. Por exemplo, a capitania da Venezuela, ela era complementar à capitania ao vice-reino de Nova Granada. A capitania, por exemplo, do Chile, ela era anexo ao vice-reino do Peru e assim por diante, beleza? Então é muito importante ter em mente que o sistema colonial espanhol, ele era muito mais organizado, e mais do que organizado, ele era muito mais, como podemos dizer, controlador. Então a ideia de pacto colonial no Império Espanhol, aqui, né, nessa América Hispânica, fazia muito mais sentido e era muito mais rígido em relação ao pacto colonial brasileiro.
O processo de exploração também da América Hispânica foi muito maior do que em relação ao processo de exploração da América Portuguesa, que ele era muito local ou muito sazonal. Por exemplo, no Brasil você vai ter ciclo da cana, você vai ter ciclo do ouro, depois você vai ter um ciclo, né, depois ali no finalzinho, de drogas do sertão, pecuária, assim por diante. Na América Hispânica isso era muito mais dinâmico, então ao mesmo tempo vários ciclos estavam acontecendo. Uma coisa que pode explicar, né, esse desenvolvimento maior na Espanha do que em Portugal, né, nas suas colônias, era a expansão. A Espanha tinha muito mais recursos, tinha um território muito maior do que em relação à colônia portuguesa, que era o Brasil, beleza? Diferente do Brasil, que só vão ter as câmaras municipais, na América Espanhola você vai ter essas câmaras municipais, que são esses órgãos representativos da coroa em uma vila, em uma capitania, no vice-reino, só que ao mesmo tempo você vai ter a casa de contratação. E a casa de contratação, ela vai ser responsável por toda a divisão burocrática, administrativa e principalmente econômica dentro desses vice-reinos e dentro dessas capitanias. Então a gente percebe que a colônia espanhola ela era muito mais burocrática, existiam vários mecanismos de fazer com que aquilo desse certo. Isso só foi possível devido à tática de coerção, né? O Império Espanhol foi muito mais coercitivo em relação à sociedade, foi muito mais letal, matou-se muito e era totalmente apoiado dentro de uma lógica de escravidão indígena. Então, por exemplo, a mita do Império Colonial Espanhol vai ser totalmente importante, principalmente nas regiões de mineração, como no México e no Peru. Por quê, né? A mita vai fazer com que os indígenas agora serão obrigados durante 4 meses no ano a trabalhar de maneira forçada dentro dessas minas. E paralelo a isso vão existir as encomendas. E o que são as encomendas? São a mesma tática de quase 4, 6 meses durante o ano que esses indígenas vão trabalhar num trabalho forçado dentro dessas zonas agrícolas existentes. Então, ou seja, o indígena ele passava uma parte do ano nas minas e uma parte do ano dentro das zonas de campo e assim por diante. Isso era muito importante porque existiam as haciendas, que eram as fazendas, né, onde ficava todo esse trabalho coercitivo, esse trabalho escravista e assim por diante. Não se engane que não existia trabalho escravo negro, né, africano nessas regiões. Existia, mas no início da formação colonial espanhola, ela era muito mais indígena. Embora houve uma matança muito grande dessa população, não foi tão grande como no Brasil. Não é à toa, por exemplo, a maioria desses povos indígenas são ainda proeminentes em todo o resto do continente. Porque eles foram explorados e eles conseguiram, depois com o tempo, assim, uma certa autonomia, de certa maneira, beleza? Uma coisa muito importante dizer é que a população negra que chega no continente no continente americano, nessa América Espanhola, ela vai ficar localizada principalmente no Caribe, que vai ter aí sim um extermínio muito maior de indígenas, e principalmente na região ali da Colômbia, Venezuela, Equador, que vai ter uma população negra maior, e inclusive aqui na Argentina, né, Argentina, Uruguai. O negro dentro do continente da América Latina, ele é muito estigmatizado. Essa ideia de mestiçagem é muito maior, ou ganha um discurso um pouco mais proeminente, beleza? Isso só era possível, né, além de toda essa organização burocrática, né, que tornou que fosse possível o sistema colonial espanhol dar certo até certo ponto, né, até o período ali napoleônico. O que deu mais certo para que isso fosse possível é exatamente a sociedade. A sociedade colonial espanhola ela era muito mais complexa do que a sociedade colonial brasileira. A sociedade colonial brasileira ela era baseada simplesmente no senhor de fazenda, no senhor de engenho, ou até mesmo uma pessoa muito rica. Depois, logo abaixo, algumas pessoas livres e a grande gama de pessoas escravizadas. E o português, né? A gente sempre pergunta, né? O português, ele era uma mescla, né? Porque você poderia ser brasileiro e ser branco e você ser senhor, né, de engenho e você ser muito rico. Na América Espanhola, isso não era possível. O sistema colonial espanhol, ele era muito rígido. Então, se você não era espanhol puro, se você não nascesse na Espanha,
você não teria nenhum direito político ou econômico nas regiões descobertas. Então, por que isso é importante, né? Porque a classe branca colonial, então, por exemplo, os brancos americanos, né, da Venezuela, de Cuba, da Nova Granada, Nova Espanha, do Prata, do Chile, essas pessoas, por mais que elas fossem brancas, elas fossem podres de ricas, elas não tinham representação nas casas de contratação e nas câmaras municipais. Então, ou seja, não existia nenhuma possibilidade desses grupos terem protagonismos. Então, na base da sociedade colonial espanhola, existia os chapetones. Os chapetones, eles eram os espanhóis puros. Abaixo, os crioulos, que eram exatamente brancos ou até mesmo mestiços, nascidos na América, no caso, né, na América Espanhola. Logo abaixo a gente tinha os cabildos ou os mestiços, que eram pessoas que não eram ricas, mas eram nascidas ali e passavam por todo um processo de mestiçagem. E aí que vem a grande questão, né? Dependendo da região, principalmente em Nova Granada, você tinha ali mais ou menos 18 etnias. Como assim 18 etnias, né? Você pode perguntar. Eram 18 tipos de cor. Você era branco espanhol, branco da América, e você podia ser mestiço dos mais variados níveis. Quanto mais perto da civilização espanhola a sua mestiçagem estivesse, mais, vamos dizer assim, puro ou mais valoroso dentro da sociedade você era. Então, por exemplo, se você é um branco, se você é filho, né, de um pai branco e uma mãe mestiça, você tem caracteres, você tem um sangue mais espanhol. Se você é negro e seu pai é negro e sua mãe é mestiça, você não é tão privilegiado assim. Se você é filho de um negro, como a Índia, por exemplo, você é o extrato mais ruim da sociedade. Então a sociedade espanhola, ela classificava na ideia de cor, na ideia de superioridade, quem era melhor que o outro. Isso era muito cruel, se a gente for analisar esse extrato social da sociedade colonial. Mais do que isso, né, na base existiam os negros e, por último, os indígenas. Isso mesmo, né? Os negros, eles tinham uma posição maior ou um pouco mais acima que os indígenas, certo? Independente da Companhia de Jesus, tá? Os jesuítas, eles não eram nada, eles não eram de forma alguma bem recebidos na colônia espanhola, diferente na colônia portuguesa, certo? Então, de certa maneira, a cidade colonial espanhola, ela era muito mais rígida no pacto colonial, era muito mais burocrática e só espanhóis puros tinham representação política. Se você era rico, dono de fazenda, dono de minas, mas você era nativo da América, não adianta, você não tinha nenhuma representação política. E dessas descontentações que vão gerar diversos estranhamentos que a gente vai ver na aula que vem, beleza? Então o que é importante você tirar dessa aula? É você perceber como a sociedade indígena, aquela Azteca, Maia, Inca e os outros diversos povos do continente, né, dessa América indígena, mesmo passando por um processo intenso de escravidão, de dizimação, de humilhação da sua história, em nenhum momento esse povo indígena deixou de existir ou deixou de ser protagonista. A formação da América Latina tem um orgulho muito forte desse passado indígena, desse passado que tentaram apagar, mas que não foi apagado. É importante você entender as similaridades desses impérios, tanto o Azteca, o Inca e o Maia, mas principalmente o Azteca e o Inca. E o principal de tudo é você entender o processo de colonização espanhol, que é muito complexo e é muito dinâmico, se assim podemos dizer. É importante saber o que é mita e encomenda, certo? Esses tipos de trabalho forçados para os indígenas. É importante você saber o que eram essas casas de contratação e vocês saberem também o que eram os tipos, né, raciais, né? Os chapetones, os crioulos, os mestiços, os negros e os indígenas, ok? É isso, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco grande, mas é um assunto fundamental. Eu deixo que vocês, eu espero, né? Deixo para vocês a leitura complementar dos textos extras. Aqueles textos são muito importantes para vocês darem uma dimensão um pouco maior do que é esse assunto tão complexo e importante para o vestibular. Essa América colonial e essa América
indígena, elas são muito presentes na FUVEST e na Unesp, então é importante vocês darem uma atualizada, darem uma leitura um pouco maior se você for fazer um desses vestibulares. É isso, até mais, não deixe de acessar nosso Instagram, podcast, seja lá o que for, e o nosso site www.historiageralcpv3.webnote.com. E é isso. Ontem saiu o nosso podcast sobre a África do Sul. Nessa quinta a gente vai ter resolução de exercícios de América de Antiguidade Oriental. E na sexta a gente vai ter uma aula sobre a China. É isso, até mais e se cuidem.